A maioria das coisas que são consideradas verdades universais sobre dinheiro foram desenvolvidas em um período muito específico por um grupo muito específico de pessoas. E com essa reflexão em mente, você muito provavelmente já deve ter se deparado com vários desses tipos de vídeo rolando por aí no YouTube, e o que está por trás deles é a lógica da tabela da Fidelity, uma das maiores gestoras de fundos dos Estados Unidos, que diz o quanto você deveria ter investido para a aposentadoria conforme a sua idade. Aos 30, uma vez o seu salário anual. Aos 35, 2 vezes. E aos 67, 10 vezes. E embaixo sempre tem um comentário do tipo: ei, você está atrasado? Pois é, e a resposta curta é: provavelmente sim, você está. Mas o motivo não é o que você pensa. Mas antes da gente destrinchar o porquê essa régua não se encaixa no Brasil, preciso ser honesto com você aqui logo de cara. Eu não vim aqui jogar a culpa no sistema, te dar uma desculpa para não fazer nada. Então o que eu quero entregar aqui são 3 coisas. Primeiro, as premissas escondidas dessa meta que ninguém mostra. Segundo, por que a realidade do jovem brasileiro torna essa conta matematicamente muito difícil, para não dizer impossível. E terceiro, e esse é o ponto que mais importa, um modelo que funcione de verdade no Brasil e agora. E se esse é o tipo de conversa que você gosta de ter, fica por aqui. E se você está chegando agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças, investimentos, vida, não necessariamente nessa ordem. Mas aqui vamos ser justos com a Fidelity. Ela não diz que você é um fracasso se você não tem uma vez o seu salário aos 30 anos. O que ela disse é o seguinte: se você começar a poupar 15% da sua renda a partir dos 25 anos, e tiver um match do empregador, sabe aquela contribuição que a empresa faz junto com você no plano de previdência, investir uma parte relevante em renda variável e se aposentar aos 67 anos, aí sim você vai acumular progressivamente esses múltiplos. Agora, o problema não é a tabela da Fidelity, o problema é o que acontece quando a internet recorta só a tabela, remove todas as premissas e transforma um guia com contexto em um julgamento sem contexto. Mas aí você pode me perguntar: Evandro, mas afinal as premissas importam tanto assim? Então vamos fazer exatamente o exercício de colocar a vida real brasileira dentro desse modelo. E aí você vai entender por que que importa. E aí eu vou trazer aqui 4 realidades concretas que tornam essa meta muito mais difícil no Brasil do que nos Estados Unidos. A primeira: a renda de entrada é baixa e começa tarde. Segundo o novo CAGED, o Cadastro Oficial do Ministério do Trabalho, o salário médio real de admissão em dezembro de 2025 agora foi de R$ 2.303,78. Esse é o salário com o qual boa parte dos jovens brasileiros entra no mercado formal de trabalho. Agora, desconta o INSS, que nessa faixa fica em torno aí de R$ 185, e a gente chega a um valor líquido de aproximadamente R$ 2.119 por mês. Portanto, se essa pessoa vai atingir uma vez o salário anual investido aos 30, assumindo que ela começou a trabalhar aos 25, ela teria 60 meses para acumular R$ 27.600. Isso exige poupar R$ 461 por mês. Mas aí vem um pepino: R$ 461 por mês seria 21,7% do seu salário líquido. A Fidelity pede 15% e ainda assume o que lá fora chamam de match do empregador, aquele benefício em que a empresa contribui junto com você para o plano de previdência complementar. Você coloca 100, a empresa coloca mais 100 e por aí vai. No Brasil a gente até tem algo parecido, mas isso é coisa de estatal grande ou de multinacional. E a maioria esmagadora dos jovens entre 25 e 30 anos nunca nem viu isso na vida. A gente não tem essa realidade do match, então precisaria poupar ainda mais. Isso sem contar os outros gastos do mês. Então vamos lá. A segunda realidade: a moradia destrói a sobra. O aluguel no Brasil subiu 13,5% em 2024, quase 3 vezes a inflação do período. Em São Paulo, o comprometimento médio de renda com moradia já chega a 38%. Então vamos colocar isso na conta do nosso personagem. Um aluguel básico, um quarto compartilhado, um apartamento pequeno em um bairro mais afastado em cidade grande, vamos colocar aí R$ 1.200, mais R$ 600 de alimentação, 220 de transporte, internet, celular, R$ 120, totalizando R$ 2.140. Só que o salário líquido dele é de R$ 2.119, ou seja, os gastos básicos praticamente zeram o salário, ou até passam dele. Essa conta está no limite antes de qualquer imprevisto, qualquer lazer, qualquer médico. Mas alguém pode dizer: ok, mas isso é o pior caso, o pior cenário. Então, digamos que essa pessoa consiga um cenário um pouco melhor, mora sem precisar pagar um aluguel, divide muito bem as despesas e a cidade é mais barata. Ainda assim, poupando 10% do salário líquido, ela conseguiria guardar R$ 212 por mês. Em 5 anos, sem contar os rendimentos, ela teria R$ 12.700, que é 46% da meta, menos da metade. Isso no cenário favorável. Terceira realidade: informalidade e instabilidade
de renda. Em 2024, 38,5% dos jovens brasileiros entre 18 a 29 anos estavam trabalhando de forma informal, sem carteira, sem FGTS, sem estabilidade, sem férias, sem 13º. E a meta da Fidelity foi construída assumindo que você poupa 15% todos os meses, sem interrupção, por décadas. Você conseguiria fazer isso com uma renda irregular? A gente sabe que é muito mais difícil. Mas mesmo entre quem tem emprego formal, o mercado brasileiro tem um problema estrutural que agrava tudo isso. Então vou te contar o que eu chamo de um pepino envolvendo alocação, que é a quarta realidade. A economia brasileira não absorve bem a mão de obra qualificada. E isso é um ponto que a maioria dos vídeos sobre finanças pessoais acaba ignorando, passando batido por ele. Mas ele afeta diretamente o quanto você consegue ganhar. Sabe o famoso caso do engenheiro que dirige Uber? Isso não é nem meme, é um sintoma. Vários economistas ressaltam que investimos aqui no Brasil bilhões em universidades, formamos profissionais qualificados, mas nossa economia não consegue absorvê-los em atividades condizentes com a sua formação. A desindustrialização brasileira é real. A participação da manufatura no PIB caiu de 27% nos anos 80 para cerca de 11% hoje. E o resultado é um mercado que emprega muito em serviços de baixa complexidade, paga salários de entrada menores e torna mais lento o crescimento da renda ao longo da carreira. Então, quando alguém diz que basta trabalhar duro que a renda cresce, até é verdade até certo ponto. Mas o ritmo desse crescimento no Brasil é diferente daquele que a Fidelity acaba assumindo para criar a sua tabela. Vamos fazer uma analogia. Pensa numa balança de academia que já começa te chamando de preguiçoso. Você sobe nela e ela diz: você deveria ter 10 quilos a menos. Mas ela não sabe nada da sua rotina, do seu trabalho, do seu aluguel, da sua cidade, do que você come e porque é aquilo que cabe no seu bolso. Ela mede uma coisa, mas julga a sua vida inteira. E essa tabela da Fidelity acaba sendo essa balança. Ela mede um número, mas o número foi calibrado em outra cidade, outro país, outro custo de vida, outro mercado de trabalho. Mas nem por isso eu estou dizendo para jogar a balança fora. Então vamos trocar aqui o julgamento por um método. Então beleza, já sabemos que a tabela da Fidelity foi criada para um contexto que não é o nosso. Não estou dizendo que ela está nem errada. Estou dizendo que ela não é para a gente, pelo menos não do jeito que ela foi apresentada. Então vamos montar aqui um modelo que respeite a realidade nossa, a realidade brasileira. Aqui, antes de pensar em múltiplos do seu salário, o primeiro objetivo é não precisar desmanchar o que você está construindo a cada emergência. Isso significa uma reserva de emergência de 1 a 3 meses dos seus custos fixos. Não é riqueza, é a base que impede o barco de eventualmente afundar. E faz sentido isso ser a prioridade quando a gente considera que, segundo uma pesquisa do Datafolha, 2/3 dos brasileiros não têm reserva financeira de nenhum tipo. A Fidelity não falou desse passo, não tratou desse assunto, porque ela assume que você já tem essa base. No Brasil, pelo contrário, a gente precisa construí-la. Então, em vez de dizer que preciso guardar R$400 por mês, diga algo do tipo: vou guardar tantos por cento do que eu receber. Começa com 5%, se for o que você consegue, depois sobe para 10%, mira nos 15% quando a renda crescer. Isso respeita a sua realidade, sem te deixar paralisado. Mas uma coisa importante: poupar por percentual tem um teto enquanto a renda não cresce. Então, parte do plano não é nem só o quanto você poupa, mas é também o que você faz para poder ganhar mais. Crescimento de carreira, segunda fonte de renda, aprender habilidades que o mercado valoriza mais, pensando sempre que renda é a alavanca. A poupança tem um limite, a renda em crescimento não necessariamente. E quando você tiver a base e a consistência, aí você pode pensar em marcos concretos. Os primeiros R$10 mil investidos, depois os R$25 mil investidos, eventualmente os R$50 mil investidos. Esses vão ser degraus até psicológicos e matemáticos que você consegue visualizar, comemorar e até usar como combustível para continuar investindo e poupando. Pensar em um múltiplo do salário anual acaba sendo uma referência abstrata que depende de um contexto que não é o seu. Já um marco concreto é algo que você sabe quando atingiu. Então, se você quer sair desse vídeo com uma ação, algo para se fazer, faça isso. Primeiro, escreva o seu custo fixo mensal, um número frio mesmo ali, sem julgamentos. Segundo, defina uma meta fácil para você começar. Pode ser 5%, pode ser R$50, pode ser R$100. O tamanho agora não importa. O hábito, sim. Terceiro, automatizar o investimento no dia do salário. Tirar antes mesmo de ver. O que os olhos não veem, o bolso acaba não gastando. Quarto, se tiver uma dívida cara, cartão, cheque especial, ataque isso primeiro, porque dívida cara compete diretamente com qualquer investimento que você tentar fazer. E 5, escolha um indicador de progresso, pode ser chegar nos primeiros R$10 mil, e foque nesse número. Então você não precisa de uma meta que te humilha, você precisa de um plano de acordo com a sua realidade. A Fidelity foi criada para um mercado com métier de empregador, com custo universitário diferente, com aluguel em proporção diferente da renda, com um mercado de trabalho
de alta complexidade que absorve profissionais de forma rápida, e esse está longe de ser o nosso caso, pelo menos ainda não completamente. Mas isso não significa que você deve ignorar a aposentadoria. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: comece pequeno, cresça devagar e aumentando conforme a sua renda aumenta. Você não está falhando por não atingir uma referência gringa. Você está fazendo o que dá para fazer com o que você tem. E isso feito com consistência chega muito mais longe do que qualquer meta que te faça desistir no começo. É razoável pensar que chegar na metade da meta prevista pela Fidelity com consistência é melhor do que chegar em meta nenhuma por ter desistido no começo por ela parecer impossível. Mas e você, quando você topa com esse tipo de vídeo no YouTube, o que você sente? Culpa, indiferença, uma motivação estranha de querer fazer que essa conta funcione? Me conte aqui nos comentários. É exatamente esse tipo de conversa que faz esse canal aqui valer a pena. E se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, nem que seja algum incômodo, se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.